galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre a biografia do Walt Disney, né? O triunfo da imaginação americana, escrita pelo Neil Gabler. Mas só depois da vinheta. Vamos lá! De todos os livros da minha estante, esse daqui é o livro que eu namorei por mais tempo. Eu vi ele numa livraria em 2010 e eu falei, putz, esse livro deve ser maravilhoso. Eu fui olhar o preço, ele tava quase 100 reais. Eu falei, putz, ele é maravilhoso, mas ele é tão caro, eu não vou comprar agora não. E desde então eu fiquei namorando e monitorando o preço desse livro aqui, até que eu achei uma promoção que ele tava saindo por 40 e poucos, 50 reais, uma coisa assim. E aí eu falei, vou comprar esse livro. O interesse, é claro, é a figura do Walt Disney. Esse cara aqui que criou tantos ícones da minha infância, tantos filmes que eu assisti durante a minha infância, alguns personagens que eu curtia bastante, então eu queria saber qual que era a história por trás do homem, do mito que a gente conhece, né? E na hora que eu fui fazer o roteiro aqui pra esse vídeo, eu fiquei meio que numa encruzilhada, o que que eu deveria fazer? No final eu decidi fazer um vídeo sobre o livro em si, né? Sobre o trabalho do Neil Gabler, porque na verdade é a minha função aqui, eu não tô aqui pra discutir a vida do Walt Disney, mas sim o trabalho feito pelo Neil Gabler. Só que pra poder falar sobre essa obra do Neil Gabler, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a vida do Disney também, porque muita coisa que eu vou discutir aqui, das decisões que o Neil Gabler tomou durante o livro, envolvem a vida do Disney em si. Então eu preciso falar de onde o livro começa até onde ele termina, passando por o quê? Eu vou tirar ele aqui da minha mão, porque vocês vão ver que ele é um calhamaço pesado. Ele tem 710 páginas essa edição aqui, só que a primeira vez que ele foi produzido aqui no Brasil, e a edição que eu falei que eu vi bonitona, de cento e tantos reais, ela tinha 900 e poucas páginas com vários anexos. Esses anexos hoje parecem que estão disponíveis no site da Novo Século. Eu acabei não entrando lá pra ver, mas logo na introdução aqui do livro, né? Na introdução não, né? No sumário do livro fala que pra baixar os extras tem que entrar no site da Novo Século, então eu vou correr lá depois pra poder ver. Mas tirando isso, é um calhamaço gigante, eu demorei mais de um mês pra ler, não porque a leitura fosse difícil ou fosse chata, mas porque eu precisava absorver tudo aquilo também. Eu vi muitos dos filmes do Walt Disney nesse caminho, então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre eles também, mas eu vou tirar ele aqui da mão porque, pô, tá pesado pra caramba. O livro começa com o nascimento do Walt Disney, falando um pouquinho da família, do pai e da mãe do Walt Disney, e do nascimento dele em 1901, então fala um pouquinho de como era a infância dele, como que ele passou uns perrengues de infância, tipo de ter que trabalhar pra poder trazer dinheiro pra casa, como que era a relação dele com o pai, que era uma relação bem conturbada, tanto que muita coisa que ele criou foi pra fugir desse cenário um pouco opressor do pai dele. Embora os irmãos dele discordem um pouco, a visão que o Walt Disney tinha do pai era uma visão muito mais pesada do que a dos irmãos. Passa pela adolescência dele, de como ele começou a desenhar, de como que ele começou a querer trabalhar com animação, as formas que ele estudou animação, os primeiros trabalhos dele, até ele montar o estúdio dele com o irmão dele, o Roy, que é uma figura constante na vida do Walt Disney. O estúdio Walt Disney não seria nada sem o Roy, porque o Walt Disney era a mente criativa por trás, mas era o Roy que conseguia todos os financiamentos, conseguia botar aqueles sonhos em prática. Então, apesar da relação conturbada dos dois, eles eram uma dupla dinâmica que fazia o estúdio funcionar em si. Aí o livro conta as primeiras incursões do Walt Disney no reino das animações, que foi com as comédias para Alice e com o Oswald, o coelho. Passa também por muitos desgostos que o Walt Disney teve nesses primeiros anos de trabalho dele, porque muita gente acabou traindo ele no caminho, acabou saindo do barco que não dava dinheiro, acabou indo trabalhar em outro estúdio, levando o Oswald, por exemplo. O Oswald, o coelho, foi um problema gigante na vida do Walt Disney, até a criação do estúdio Disney Bros e a criação do Mickey, que foi um grande marco pro Walt Disney e que na verdade nem foi ele tão de fato que criou. Tem toda a história contando no livro também, todas as controvérsias relativas ao Mickey são mostradas no livro. E o Mickey se tornou um fenômeno nos Estados Unidos, principalmente pela época que ele foi criado, pela época de depressão que tava vivendo. Foi mais ou menos na época de 29, 30 e poucos, logo que estourou a bolsa de Nova York ali, começou a surgir coisas do Mickey e o ânimo começou a aumentar por causa disso. Ele acabou funcionando como uma válvula de escape para esse ambiente de depressão econômica que tava vivendo nos Estados Unidos. Então por isso que o Walt Disney conseguiu fazer tanto sucesso, porque o personagem dele dialogava bastante com a população. Fala também da criação das Silly Symphonies, que são, em tradução livre, né, são as sinfonias tolas, que eram pequenos videozinhos que meio que revolucionaram a animação. Tanto que foi nessas Silly Symphonies, teve o primeiro curta de animação colorido, o primeiro curta de animação com áudio foi o do Mickey, né, foi o Steamboat, que agora virou o ícone do estúdio Disney de animação, que toda vez que vai começar o filme de animação da Disney, você vê o Mickeyzinho lá dançando no barco a vapor. Então esse foi o primeiro com som. As Silly Symphonies trouxeram cor. O Walt Disney ganhou muitos Oscars de curta de animação por causa dessas Silly Symphonies, sendo que a mais famosa delas, e que provavelmente vocês conhecem, é a dos Três Porquinhos, com aquela música famosona, Quem Tem Medo do Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal. Então esse também foi um grande fenômeno da época, e a partir daí o Walt Disney começou a pensar em produzir filmes. Aí conta toda a história da produção da Branca de Neve, foi o primeiro longa de animação produzido, todos os perrengues que foram passados. Aí começar a produzir o filme, desenhar,
fazer, colorir, distribuir ele no mercado, e a partir daí planos mais ambiciosos de novos filmes, de novas histórias para serem contadas, toda a história por trás do Fantasia, que era a grande obra-prima que o Disney pensava. Depois conta todos esses primeiros filmes do Disney, por exemplo, Bambi, Dumbo, Pinóquio, essa primeira fase assim que teve muita produção de filme de animação, até chegar na Segunda Guerra Mundial, que teve uma decaída no estúdio Disney, que ele começou a produzir filmes de guerra para ajudar o governo mesmo, e a Grande Depressão depois da Segunda Guerra Mundial, a concorrência com outros estúdios de animação, principalmente a Warner, que estava fazendo filmes muito mais translocados, muito mais loucos, com o Pernalonga, Patolino, toda aquela turma que a gente já conhece hoje. Então começou nessa época de pós-Segunda Guerra Mundial, e todos os problemas do Walt Disney nesse caminho, para produzir novos filmes de animação, para driblar o ânimo dele, porque ele era um cara que vivia de projeto em projeto, e cada projeto dele ele entrava de cabeça. Tanto que, por exemplo, a Branca de Neve ele entrou de cabeça, os outros filmes seguintes ele mal tocou nos filmes, ele falava um pouquinho de roteiro, ia lá, analisava, barrava algumas coisas, mas ele não entrou de cabeça na maioria deles. Aí depois ele entrou de cabeça no Fantasia, entrou de cabeça nesses filmes de guerra, para poder se animar depois com a criação da Disneyland, que foi o primeiro parque temático da Disney. Isso foi em 1955, então ele ficou muito tempo dedicado a Disneyland, até vir um novo projeto futuro, que era o Disney World, que é o parque que existe até hoje e que foi fundado, se eu não me engano, em 1960 e poucos, 1966, 67, 68, porque essa parte do livro não conta, porque o Walt Disney morreu de câncer de pulmão em 1966, sem ver o parque que ele estava idealizando pronto. Então acho que deu para dar um panorama geral assim de o que foi a vida do Walt Disney e o que o livro fala. Então não é à toa que ele tem 700 páginas de conteúdo, porque é muita coisa pra ser falada, e o Neil Gaiman consegue fazer isso muito bem. Em toda biografia você tem mais ou menos duas formas de contar a história do seu biografado. Ou você divide por blocos, e aqui eu vou botar do lado a biografia do Tolkien que eu li, que divide mais ou menos por blocos da vida dele, ou você conta ela de forma cronológica, que é o que o Neil Gaiman faz aqui nesse livro. E a grande vantagem desse livro aqui, que faz com que ele seja considerado uma das biografias mais completas do Walt Disney, é que ele não pinta um santo. Quem conhece um pouquinho da história do Walt Disney sabe que existem vários mitos por trás dele, por exemplo, o mito de racismo, antissemitismo, que o corpo dele foi congelado quando ele descobriu que tinha câncer, que ele era um tirânico com os seus empregados. Nenhuma dessas questões aqui ficam de lado no livro. O Neil Gaiman o tempo inteiro fala sobre as relações do Walt Disney, fala sobre como ele era sem pintar um anjo, mas ele também não pinta um demônio, então ele fica no meio termo, ele pinta um ser humano. Isso é o mais legal aqui, que a gente consegue identificar o Walt Disney, saber as fraquezas dele, saber quais as forças dele. Por exemplo, o Walt Disney não desenhava de fato, ele era mais um contador de histórias. Então pouquíssimas vezes ele botava a mão na massa de fato para desenhar, ele ficava mais por conta dos roteiros e das piadas. E essa história do estúdio Disney, da relação dele com o estúdio, foi muito trabalhada aqui no livro, porque o Neil Gaiman teve tempo para pesquisar e teve acesso a muitas coisas internas lá, tanto de memorandos quanto de cartões postais. Então ele teve acesso a muito documento para poder trabalhar aqui nesse livro, e ele usa eles bastante. Não de forma maçante nem dando detalhes em excesso, ele conta a história que precisa ser contada, sem pintar um anjo, sem pintar um demônio, tratando o Walt Disney como o ser humano que ele era. E um dos principais defeitos do Walt Disney, que é mostrado aqui no livro constantemente, é que ele era uma pessoa muito reclusa. E isso vai inclusive para a vida pessoal dele. Se a gente vê muita coisa sobre o estúdio Disney aqui nesse livro, a gente vê pouca coisa sobre a vida pessoal, mas é porque ele se dedicava tanto ao estúdio que essa parte sobressaía as outras. Tanto que a esposa dele, a Lilian, meio que tinha um pouco de ciúmes do estúdio, achava que o trabalho dele lá atrapalhava, não achava que as obras dele no estúdio eram grande coisa. Então vários trechinhos aqui mostram isso, destacam um pouco do desprezo que a Lilian tinha do trabalho do Walt Disney. Mas por todo o livro aqui também destaca que ele era um paizão, que ele cuidava bastante das filhas, dos netos, que ele tinha um carinho especial pela família dele e que era o lugar que ele ia para descansar dos estresses do estúdio. Outro ponto que não é abordado aqui, que eu li algumas críticas falando que seria um defeito do livro, mas eu tenho uma justificativa para ele, são os quadrinhos do estúdio Disney. Esse livro aqui não tem por objetivo contar a história do estúdio, mas sim contar a história do Walt Disney. E o Walt Disney em si pouco fez pros quadrinhos Disney. Tanto que um dos personagens principais dos quadrinhos, que é o Tio Patinhas, nem foi criado pelo Disney, foi criado pelo Carl Barks. Se fosse contar a história dos quadrinhos, ia ter que contar muito mais sobre a vida do Carl Barks, por exemplo, que criou o Tio Patinhas, criou toda a Patópolis, criou toda a mitologia dos patos do estúdio Disney, do que contar do próprio Disney. Ele pouco se envolvia, até com as tirinhas do Mickey ele se envolvia pouquíssimo, e tinha um cara que desenhou as tirinhas por toda a vida dele. Outro destaque dos quadrinhos Disney, que é famoso pelo menos aqui no Brasil, é o do Zé Carioca, e que a produção é toda nacional. Então desde sempre foram autores nacionais produzindo Zé Carioca, e começou mais ou menos na década de 70, se eu não me engano. Então tem muito trabalho aí por trás que não envolve o Disney e que não precisaria ser tratado aqui no livro, porque não é a vida dele, foi coisa do estúdio e que ele pouco teve envolvimento. Mas eu acho que o grande trunfo aqui que o Neil Gaiman conseguiu fazer muito bem feito é dar o panorama geral da época que o Disney viveu e o impacto que as obras do Disney causaram. Com a pesquisa extensa que eu falei que ele fez, os acessos aos documentos, a forma como ele narra a história aqui, é uma forma que te envolve e que você entende o porquê de tanta veneração ao Disney e por que as obras dele causaram tanto impacto na época. Aquelas dúvidas que eu falei que pairam, por exemplo, do Disney
Disney ser racista, ser antissemitista, ele explica muito bem aqui no livro, dando os prós e os contras e mostrando que o Disney era apenas um ser humano vivendo naquela época, que ele nunca deu declarações racistas, não tem nenhuma prova que ele deu declarações ou racistas ou antissemitistas. Ele era anticomunismo, isso ele era bastante declarado também, tanto que ele dava apoio ao governo com essas coisas, ele participava de reuniões sobre isso, mas anti-judeus e anti-negros ele não era de fato, não tem nenhuma declaração sobre isso, embora gire muitas discussões em torno de como ele contratava pessoas no estúdio, como que ele abordava judeus. Nenhuma dessas polêmicas fica de lado, isso é mérito do Neil Gaiman, que conseguiu conciliar isso bem com a narrativa. E eu imagino o trabalho que deu para levantar todos os documentos, fazer entrevistas para compor essa obra aqui, que é uma obra que dá um panorama muito bom sobre a vida do Disney. Se vocês quiserem saber mais sobre o homem por trás do mito, recomendo fortemente você ler isso daqui. Apesar das 700 e poucas páginas, ele flui muito bem. A minha recomendação maior é poder ler esse livro e assistir aos filmes logo depois. Eu não assisti, eu assisti mais a Silly Symphonies, que era o que eu não conhecia, porque todos os outros filmes que foram citados aqui eu já tinha visto, mas a Silly Symphonies eu tinha tido pouquíssimo contato com elas, então eu assisti todas elas aqui durante a leitura do livro, e é muito legal você ver a evolução, a forma como é feito por trás das câmeras ali, né, como que o Walt Disney trabalhava a equipe dele para fazer esses curtas, como que eles eram produzidos na prática, os perrengues que eram causados, os problemas financeiros, principalmente que o Walt Disney sempre passou por problemas financeiros, ele gastava mais com os filmes do que ele podia, o Roy tinha que ficar segurando as rédeas dele para ele não poder gastar tanto, e o Neil Gaiman mostra isso muito bem aqui no livro, de verdade. Você gosta do estúdio Disney, gosta da figura do Walt Disney, quer saber o porquê desse império Disney hoje em dia, recomendo ler isso daqui que você vai ter uma noção muito boa. O único ponto negativo fica um pouquinho por conta da tradução do livro, e uma bronca especial para a tradução dos títulos dos filmes e de livros citados aqui. Eu não entendo como é que uma tradução em época de internet, que você pode consultar facinho o nome de um livro, e uma editora deixa eu passar coisas como a tradução errada do livro Onde Vivem os Monstros e a tradução errada de 101 Dálmatas. A tradução errada de Onde Vivem os Monstros, beleza, porque do inglês é Where the Wild Things Are, que uma tradução livre seria Onde as Coisas Selvagens Vivem. Mas não, aqui no Brasil foi traduzido para Onde Vivem os Monstros e já tá traduzido há muito tempo, então não tem nem como errar. O pior é o 101 Dálmatas, que foi traduzido aqui como a Revolução dos Dálmatas, sendo que o filme em inglês chama 101 Dalmatians. Então é tradução literal mesmo, é 101 Dálmatas, não tem nem o porquê tá errado aqui. Esses dois não subiram mais a mente, porque eu fiquei muito puto por ter errado uma tradução muito fácil de título de livro e filme, mas tem vários outros pequenos errinhos de tradução aqui, que a obra é bem grande, mas precisava de um trabalho de revisão melhor. Mas enfim, é uma ótima biografia para ser lida, faz um panorama geral da vida do Walt Disney, não bota ele como um anjo, não bota ele como demônio, bota ele como uma pessoa. Isso para mim é essencial para uma boa biografia. Além de vários documentos são mostrados, vários pontos de vista diferentes sobre o Walt Disney, sobre a influência dele, sobre como alguma coisa impactou. Tudo isso está bem descrito aqui no livro, todas essas controvérsias relativas à pessoa do Walt Disney, ao trabalho dele, estão todos aqui no livro, então vale bastante a pena. E se vocês tiverem a oportunidade, comprem e leiam, porque é incrível. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se já leu, se tem interesse em ler, o que você achou aqui do vídeo pra gente poder conversar, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.